Você já ouviu falar de cidades que simplesmente desapareceram da história? Lugares mencionados na Bíblia que foram consumidos pelo tempo, sem deixar vestígios, sem explicações definitivas, e que até hoje desafiam arqueólogos e teólogos. Algumas dessas cidades foram destruídas por fogo e enxofre, outras afundaram no esquecimento, e algumas parecem ter sido apagadas como se nunca tivessem existido. Mas por quê? O que essas cidades fizeram para serem completamente erradicadas? E mais importante, o que isso significa para nós hoje? O mais impressionante é que muitas dessas histórias não são apenas relatos antigos. Elas trazem advertências poderosas sobre juízo, desobediência e o destino daqueles que ignoram a voz de Deus. Sodoma e Gomorra, a Torre de Babel, a cidade de Enoque, Ofir, Ai, Betsis e Tarsis. Cada uma dessas civilizações guardava segredos profundos, e a razão do seu desaparecimento pode revelar mistérios sobre o nosso próprio futuro. Seriam esses eventos sinais de algo maior? Poderiam esses desaparecimentos ser um alerta profético para os dias atuais? Muitos tentaram explicar essas histórias apenas com lógica humana, mas há algo nessas narrativas que desafia a compreensão. Existem provas arqueológicas que confirmam a destruição de algumas dessas cidades, mas outras sumiram sem deixar rastros. O que a Bíblia realmente nos ensina sobre esses desaparecimentos? E o que Deus quer nos mostrar através deles? Hoje, você vai descobrir a verdade por trás dessas cidades esquecidas e entender por que nenhum império, por mais grandioso que seja, pode sobreviver quando se volta contra Deus. E antes de continuarmos, quero te fazer um pedido rápido. Muitas pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não estão inscritas no canal. Se você acredita que esses conteúdos são importantes para o seu crescimento espiritual e quer continuar aprendendo mais sobre os mistérios da Bíblia, já se inscreva agora e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum novo vídeo. Agora, prepare-se, porque o que você vai aprender hoje pode mudar sua forma de enxergar a história e a fé. Vamos começar. Desaparecimento de Sodoma e Gomorra. Imagine um lugar onde a corrupção humana atingiu seu ápice, onde a moralidade foi abandonada e os valores se perderam em meio à depravação. Esse era o cenário de Sodoma e Gomorra. As Escrituras nos dizem que a perversidade dessas cidades era tamanha que os clamores de injustiça subiram até os céus. Gênesis 18, 20 e 21. Deus, em sua santidade, decidiu agir. Mas será que foi apenas um castigo divino? Ou há algo mais por trás dessa história? O que os vestígios arqueológicos nos dizem sobre a destruição dessas cidades? Muitos acreditam que restos de enxofre encontrados na região confirmam o relato bíblico. Mas será que foi um evento natural ou um juízo direto do Criador? O relato da destruição é intenso. Disse que fogo e enxofre caíram do céu, consumindo tudo instantaneamente. Gênesis 9:25. Imagine o desespero dos habitantes, fugindo sem rumo, sem entender que estavam colhendo os frutos de sua própria corrupção. Mas um detalhe chama a atenção. Ló e sua família foram avisados com antecedência e receberam uma chance de escapar. Por quê? Porque Deus sempre provê um caminho de salvação para aqueles que ainda ouvem sua voz. O mesmo princípio se aplica hoje. Em meio ao caos moral do mundo, ainda há um convite para aqueles que desejam viver segundo a vontade de Deus. Outro elemento curioso é o destino da esposa de Ló. Ao desobedecer e olhar para trás, ela se transformou em uma estátua de sal. Gênesis 19, 26. Isso simboliza algo poderoso. Quem escolhe viver no passado e não se desapega das impurezas do mundo acaba sendo consumido por elas. Essa história serve como um alerta para nós.
Até que ponto estamos presos ao que Deus já nos mandou deixar para trás? Quantas vezes insistimos em olhar para velhos hábitos, pecados e influências destrutivas? O passado pode nos paralisar, mas Deus quer nos conduzir para algo novo. Agora, um detalhe intrigante. Até hoje, os restos dessas cidades continuam sendo debatidos por arqueólogos. Alguns apontam para a região do Mar Morto, onde foram encontradas altas concentrações de enxofre puro, algo extremamente raro na natureza. Outros sugerem que Sodoma e Gomorra não foram apenas destruídas, mas também soterradas, apagadas da história como um lembrete do juízo divino. Mas se isso aconteceu uma vez, o que nos impede de pensar que pode acontecer de novo? Será que as nações de hoje estão caminhando para um destino semelhante? O desaparecimento de Sodoma e Gomorra é mais do que um evento trágico. É um espelho para a humanidade. O que essa história revela sobre o caráter de Deus? E mais importante, o que revela sobre o destino de uma sociedade que escolhe ignorar sua voz? Se essa destruição foi real, o que impede que outros lugares sigam o mesmo caminho? E se há um aviso divino por trás disso, será que estamos ouvindo? A Torre de Babel, o orgulho que dividiu a humanidade. Desde os primórdios da história, a humanidade sempre buscou alcançar o impossível. Mas e se esse desejo de grandeza for movido pelo orgulho? A Bíblia nos conta sobre a Torre de Babel, uma construção imponente feita pelos homens que queriam chegar até os céus. Gênesis 11:4. Eles acreditavam que poderiam se tornar poderosos o suficiente para não depender de Deus. Mas será que isso deu certo? O que aconteceu quando o Criador interveio nesse projeto ousado? A unidade dos homens naquela época era impressionante. Todos falavam a mesma língua, compartilhavam os mesmos objetivos e tinham um propósito comum. Isso mostra o quanto a humanidade pode ser forte quando trabalha junta. Mas o problema não estava na construção em si, e sim na intenção por trás dela. Eles queriam criar um nome para si mesmos, desejavam independência total de Deus. E quantas vezes nós também agimos assim? Queremos construir nossos próprios impérios, tomar o controle da nossa vida e deixar Deus de lado. Mas o que acontece quando a soberania divina é ignorada? Deus observou aquela construção e viu que, se os homens continuassem assim, nada os impediria de seguirem um caminho de autossuficiência destrutiva. Então, ele decidiu confundir suas línguas. Gênesis 11:7. De repente, aqueles que antes se entendiam perfeitamente começaram a falar idiomas diferentes, tornando impossível a comunicação. O resultado? O projeto foi abandonado e os homens se espalharam pela terra. O que parecia ser um grande triunfo acabou se tornando uma grande frustração. Isso nos ensina que qualquer plano que exclua Deus está fadado ao fracasso. Mas há algo ainda mais profundo nessa história. Babel não simboliza apenas um evento isolado, mas uma mentalidade que persiste até hoje. O orgulho humano continua construindo suas torres, sejam elas de poder, dinheiro ou fama, acreditando que pode chegar ao topo sem Deus. Mas quando essa arrogância atinge seu limite, as consequências vêm. Guerras, crises, divisões. Quantas vezes testemunhamos a humanidade colhendo os frutos da sua própria prepotência? Será que aprendemos a lição ou continuamos repetindo os mesmos erros? E aqui vai uma reflexão intrigante. Se a Torre de Babel marcou a dispersão da humanidade, o que marcou a sua reunião? No Novo Testamento, no dia de Pentecostes, Deus restaurou a comunicação entre os povos, mas dessa vez não foi para construir uma torre, e sim para edificar a igreja. Atos 2:4-11. Isso mostra que, enquanto o orgulho divide, o Espírito Santo une. E a pergunta que fica é: estamos tentando construir nossa vida com base na nossa própria força
ou estamos permitindo que Deus seja o arquiteto da nossa história? A cidade de Enoque, o primeiro reino perdido da humanidade. Imagine ser expulso da presença de Deus e, mesmo assim, tentar construir algo grandioso longe dele. Essa foi a realidade de Caim, o primeiro assassino da história. Após matar seu irmão Abel, ele recebeu uma marca divina e foi condenado a vagar pela terra. Gênesis 4, 12, 16. Mas, em vez de se arrepender e buscar restauração, Caim decidiu construir uma cidade, um refúgio para sua descendência. Assim surgiu a cidade de Enoque, um símbolo da tentativa humana de se estabelecer longe de Deus. Mas, estranhamente, essa cidade desapareceu sem deixar vestígios. O que aconteceu com ela? A construção de Enoque representa mais do que um simples assentamento urbano. Ela simboliza uma civilização inteira baseada na autossuficiência e no afastamento de Deus. Caim nomeou a cidade em homenagem ao seu filho, Gênesis 4:17, mostrando que sua prioridade era deixar um legado próprio, não honrar ao Senhor. Ao longo das gerações, os descendentes de Caim foram se tornando cada vez mais corruptos, até que a maldade da humanidade atingiu um nível insustentável. Foi nesse contexto que Deus decidiu enviar o dilúvio, Gênesis 6, 5, 7. Poderia a cidade de Enoque ter sido uma das que foram varridas da terra pelas águas? A Bíblia não menciona diretamente o destino de Enoque, mas sabemos que antes do dilúvio, a civilização estava mergulhada na violência e no pecado. A linhagem de Caim se destacou por suas conquistas tecnológicas e culturais, Gênesis 4, 20 e 22, mas também pelo orgulho e falta de temor a Deus. Um de seus descendentes, Lameque, se tornou símbolo dessa arrogância ao declarar que era ainda mais vingativo que Caim, Gênesis 4, 23, 24. Isso nos leva a um questionamento. Quantas vezes o ser humano constrói impérios com base na arrogância apenas para vê-los desmoronar? Curiosamente, existe outro Enoque na Bíblia, aquele que andou com Deus e foi levado sem ver a morte, Gênesis 5, 24. A diferença entre os dois é clara. Um representa o afastamento de Deus, o outro representa a comunhão com Ele. Isso nos ensina uma lição valiosa. Nossa segurança não está naquilo que construímos, mas em quem seguimos. A cidade de Enoque desapareceu, mas o Enoque que andou com Deus teve seu nome eternizado. Qual dessas histórias queremos que seja a nossa? E aqui está um detalhe intrigante. Até hoje, não há registros arqueológicos dessa cidade. Muitos acreditam que ela foi apagada da história por completo. Será que isso foi um acaso ou um sinal de que tudo o que é construído sem Deus está destinado ao esquecimento? Se a cidade de Enoque sumiu sem deixar rastros, o que isso nos diz sobre os reinos que o mundo constrói hoje? Ofir, o reino do ouro. Riqueza ou ilusão? Desde tempos antigos, a humanidade busca incessantemente a riqueza. Mas e se existisse um lugar onde o ouro era tão abundante que parecia inesgotável? Na Bíblia, encontramos referências a Ofir, um local misterioso conhecido por sua impressionante quantidade de ouro puro. Salomão, o rei mais sábio e próspero de Israel, recebia grandes carregamentos desse ouro que eram usados para adornar o templo do Senhor. 1 Reis 9, 28. Mas aqui está o mistério. Apesar de ser tão mencionado, ninguém sabe ao certo onde ficava Ofir. Teria sido um reino perdido, um território lendário ou um símbolo de algo mais profundo? Os estudiosos tentaram localizar Ofir por séculos. Alguns sugerem que estava na Arábia, outros apontam para a Índia ou até mesmo para a África. O que sabemos é que, onde quer que estivesse, era um lugar de riquezas imensuráveis. Mas aqui está um detalhe curioso. Apesar da grandeza desse
Ouro, ele não impediu a decadência espiritual de Israel. O mesmo Salomão, que enriqueceu com o ouro de Ofir, também se afastou de Deus, influenciado por suas muitas esposas pagãs. 1 Reis 11:4. Isso levanta uma questão importante. De que adianta acumular riquezas se o coração se distancia do Criador? Busca pelo ouro de Ofir representa muito mais do que apenas um desejo material. É um reflexo da inclinação humana em depositar sua segurança nas riquezas ao invés de confiar em Deus. Quantas vezes não vemos pessoas sacrificando sua vida espiritual, sua família e seus valores para correr atrás do ouro deste mundo? Mas Jesus foi claro ao dizer: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem. Mateus 6:19. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem somos diante de Deus. Curiosamente, após um certo ponto da história bíblica, Ofir simplesmente desaparece dos registros. Não há mais menção de seus navios, seus mercadores ou sua glória. Como tantas outras civilizações que se ergueram sobre a cobiça, Ofir parece ter sido engolida pelo tempo. Isso nos faz refletir. Aquilo que construímos hoje permanecerá ou se perderá como o ouro de Ofir. As riquezas deste mundo são passageiras, mas as riquezas espirituais são eternas. Então fica a pergunta: será que Ofir era apenas um local físico ou um aviso divino sobre a fragilidade da prosperidade sem Deus? Enquanto o ouro de Ofir se perdeu na história, a sabedoria do Senhor permanece inabalável. No final das contas, o que estamos realmente buscando? Um tesouro terreno ou um tesouro eterno? A cidade de Ai, o julgamento da desobediência, a vitória estava garantida. Após a impressionante conquista de Jericó, Israel marchava com confiança rumo à cidade de Ai. Pequena, insignificante aos olhos dos guerreiros de Josué, parecia ser apenas mais uma parada no caminho para a terra prometida. Mas o que aconteceu a seguir foi inesperado. Israel sofreu uma derrota humilhante. Josué 7:4-5. Como um povo que tinha a bênção de Deus poderia perder? O que havia de errado? A resposta estava escondida em um pecado secreto. E a queda de Ai se tornou uma lição eterna sobre obediência e santidade. O problema começou quando Acã, um dos israelitas, desobedeceu a ordem divina e pegou para si objetos consagrados à destruição em Jericó. Josué 7:1. Esse ato de ganância contaminou todo o povo, pois Deus havia deixado claro que nenhum despojo deveria ser tomado. Assim, quando Israel avançou contra Ai, Deus retirou sua proteção e os soldados caíram em desgraça. Essa história nos ensina algo essencial. Muitas vezes, pequenas transgressões escondidas podem trazer grandes consequências. Quantas derrotas enfrentamos na vida sem perceber que são resultado de áreas não resolvidas em nosso coração? Após a dolorosa derrota, Josué buscou ao Senhor e recebeu a resposta: Israel pecou. Josué 7:11. Isso nos mostra que diante de Deus, a santidade coletiva importa. Em um mundo onde se prega tanto a individualidade, a história de Ai nos lembra que as escolhas de um único indivíduo podem afetar toda uma comunidade. O pecado de Acã não ficou apenas com ele, trouxe sofrimento para todos. Da mesma forma, dentro da igreja, no lar ou no trabalho, nossas decisões impactam os que estão ao nosso redor. Uma vez identificado o problema, era preciso lidar com ele. Acã confessou seu erro e a justiça foi feita. Josué 7:20-26. Somente após essa purificação, Israel pôde voltar à batalha e dessa vez venceram Ai com uma estratégia dada por Deus. Isso nos mostra um princípio poderoso. Enquanto houver pecado não tratado, a vitória será impossível. Mas quando escolhemos obedecer e alinhar nossa vida com Deus, a restauração vem.
Hoje, a localização exata da cidade de Ai é incerta. Alguns arqueólogos afirmam que nunca houve uma cidade ali, enquanto outros buscam vestígios de sua destruição. Mas será que o verdadeiro significado de Ai está apenas em suas ruínas físicas? Ou seria um lembrete eterno de que a obediência a Deus é a chave para o sucesso? No final, a questão é: o que pode estar nos impedindo de avançar? Há algo oculto que precisa ser resolvido para que possamos experimentar a vitória completa? Betsis e o julgamento divino. Quando Deus diz basta, o que acontece quando um povo ultrapassa todos os limites da misericórdia divina? Betsis, uma cidade pouco mencionada, mas envolta em mistério, teria sido um desses lugares onde a paciência de Deus chegou ao fim. Assim como Sodoma e Gomorra, Betsis teria enfrentado um julgamento severo, mas seu desaparecimento foi ainda mais intrigante. Não restaram vestígios, nem ruínas, apenas o silêncio da história. O que essa cidade fez para ser completamente erradicada? Ao longo das Escrituras, vemos exemplos de como Deus, por amor e justiça, adverte as nações antes de exercer juízo. Nínive, por exemplo, teve uma chance de arrependimento quando Jonas anunciou a destruição iminente. Jonas 3, 4, 10. Mas e Betsis? Teria essa cidade recebido avisos? Ou será que sua maldade era tão profunda que já não havia mais espaço para o arrependimento? Isso nos faz refletir até onde pode ir a rebeldia humana antes que Deus intervenha de maneira definitiva. A história de Betsis carrega um princípio espiritual poderoso. A santidade de Deus exige respeito. Muitas vezes, a humanidade confunde a paciência do Criador com permissividade, acreditando que pode continuar pecando sem consequências. Mas Deus nunca ignora a injustiça. Se há algo que as civilizações perdidas nos ensinam, é que nenhum império se mantém de pé quando desafia a soberania divina. Será que os tempos modernos não refletem os mesmos erros? Mas há algo interessante sobre os julgamentos de Deus. Eles não são apenas punições, mas também oportunidades de restauração para aqueles que ouvem sua voz. Sempre que há um aviso divino, há também um convite ao arrependimento. Se Betsis desapareceu da história, o que isso significa para nós hoje? Que lições podemos tirar desse silêncio? Se há algo certo sobre Betsis, é que seu fim não foi um acidente. Foi um lembrete de que a desobediência tem consequências e que a voz de Deus não pode ser ignorada para sempre. E a pergunta que fica é: se Deus julgou as nações do passado, será que Ele não continua julgando hoje? Será que estamos atentos aos sinais ou estamos seguindo pelo mesmo caminho daqueles que desapareceram sem deixar rastros? Tarsis, o porto dos navegadores, riqueza e desaparecimento. Imagine uma cidade próspera, um centro comercial que ligava nações e fazia fortuna para aqueles que dominavam os mares. Esse era Tarsis, um nome que aparece diversas vezes na Bíblia, sempre associado à riqueza, ao comércio e à navegação. Mas de repente essa cidade desapareceu da história. Seus navios deixaram de ser mencionados, suas rotas comerciais se perderam e hoje não há provas concretas sobre sua real localização. O que aconteceu com essa potência dos mares? Teria sido um desaparecimento natural ou um reflexo do julgamento divino? Na época do rei Salomão, os navios de Tarsis traziam ouro, prata, marfim e animais exóticos. 1 Reis 10, 22. Era um símbolo de prosperidade e quem negociava com essa cidade acumulava riquezas inimagináveis. Mas a Bíblia também menciona Tarsis em um contexto muito diferente. Foi para lá que Jonas tentou fugir quando Deus o chamou para pregar em Nínive, Jonas 1:3. Isso revela algo curioso sobre essa cidade. Além de ser um centro comercial, também era um refúgio para aqueles que queriam escapar da vontade de Deus.
Quantas vezes tentamos fugir do nosso chamado e buscar conforto em lugares que, no final, acabam desaparecendo? Outro detalhe interessante é que o profeta Isaías profetizou contra Tarsis, dizendo que seus navios seriam destruídos e sua glória chegaria ao fim. Isaías 23:14. O que teria causado essa queda? Seria um colapso econômico, uma invasão ou um sinal de que toda grandeza construída longe de Deus está destinada a ruir? Até hoje, estudiosos tentam identificar onde ficava Tarsis. Alguns acreditam que era uma cidade na Espanha, outros sugerem que ficava no Líbano ou até mesmo na África. Mas o que sabemos com certeza é que sua glória se apagou. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Há muitos que constroem seus navios de Tarsis, investindo sua vida em riquezas e projetos grandiosos, mas que no final se mostram frágeis. O que aconteceu com essa cidade pode acontecer conosco se colocarmos nossa confiança nas coisas erradas. Jesus alertou: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36. Se Tarsis simboliza o poder humano, então seu desaparecimento simboliza a fragilidade desse poder diante da eternidade. Se até uma cidade tão próspera e respeitada pôde desaparecer, o que isso nos diz sobre os impérios modernos? Quanto tempo vai durar a glória das nações de hoje? E mais importante, onde estamos investindo nosso tempo e nossos esforços? Nos navios de Tarsis ou em algo que realmente tem valor eterno? Depois de conhecer essas cidades bíblicas que desapareceram, fica uma pergunta no ar. Será que a humanidade está repetindo os mesmos erros? Sodoma e Gomorra caíram por causa da corrupção. A Torre de Babel desmoronou pelo orgulho. Ai foi derrotada pela desobediência. E hoje, o mundo caminha em direção à justiça ou ao juízo? Agora eu quero saber sua opinião. Qual dessas histórias mais te impactou? Você acredita que esses desaparecimentos são apenas eventos históricos ou podem ser um aviso divino para os tempos atuais? Deixe seu comentário abaixo, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você continua recebendo conteúdos que aprofundam sua fé e revelam os segredos da Bíblia. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa conhecer essas histórias. Antes de sair, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e continue essa jornada de descobertas bíblicas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.